Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Olha só, nossa aula agora nós vamos falar do nosso capítulo 7, né? População brasileira, conceitos básicos e processo de crescimento populacional, né? Ou seja, crescimento da população brasileira, crescimento vegetativo ou natural, pirâmide etária, transformação etária brasileira. Qual é o nosso objetivo com isso, né? Nós vamos descrever os principais conceitos demográficos, tá? Nós vamos analisar os conceitos da dinâmica da população brasileira e nós vamos apontar os desafios desse envelhecimento. Além disso, nós vamos interpretar pirâmides etárias, certo? Correto? Então, é um pouquinho, né? Devagar a gente vai entendendo isso aí. Ou seja, vamos falar dessa população brasileira. Bom, em 1889 foi um ano que marcou muitos estudos demográficos da população brasileira. Mas por que isso? Isso porque, com a consolidação da nossa república, né, se implantou o registro civil, tá? Ou seja, o Estado passou a controlar, por exemplo, os registros de casamento, de óbitos, de nascimento, tá? Então o Estado passou a controlar isso daí, isso por conta da consolidação da República, né? Bem, atualmente a nossa população brasileira é de aproximadamente 208 milhões de habitantes, tá? Muita gente, né? Um país, é o quinto país mais populoso, é o nosso, ficando atrás da China, ficando atrás da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia, ok? Então, nós somos esse país bem populoso, tá, gente? Mas o que acontece, né? Nas décadas de 1950 e 1990, se teve um aumento da população. Isso porque nós tivemos uma alta taxa de crescimento vegetativo ou crescimento natural e também por causa da imigração, tá? Quer dizer, como é que nós sabemos disso daí? Olha, o censo nos dá essas informações. Mas o que é isso? O censo, né, nos dá essas informações, né? O censo demográfico é, na verdade, uma pesquisa realizada pelo IBGE, tá? A cada 10 anos, em que eles vão reunir todas as informações sobre toda a população brasileira. Daí o governo pode fazer as suas políticas, né, planejar as suas ações adequadas para organizar a população. Então, agora, como é que nós vamos entender esse crescimento vegetativo ou crescimento natural? Nós temos que entender o que é a taxa de natalidade e o que é a taxa de mortalidade, para a gente entender esse crescimento vegetativo ou natural. Bom, o que é essa taxa de natalidade? A taxa de natalidade é, na verdade, a proporção do número de nascimento por ano a cada 1.000 habitantes, tá? Então, vamos lá, é a proporção do número de nascimento por ano a cada 1.000 habitantes, tá? Vou dar um exemplo, ó. Se a taxa de natalidade de um país é de 43% por 1.000, tá? Isso quer dizer que é 43 pessoas para cada 1.000 habitantes que nasceram, tá? A taxa de mortalidade é a proporção do número de óbito por ano a cada 1.000 habitantes, tá? Então, como é que eu posso achar esse crescimento vegetativo ou natural, né? Então, esse conceito de crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade pela taxa de mortalidade, certo? Ok? Bom, mas aí tem o seguinte, nosso Brasil tem algumas tendências de crescimento, né?
são diferentes, né? Não só no nosso Brasil, mas no mundo, né? Cada região, nas regiões, né, tem as suas tendências de crescimento. Isso porque as políticas demográficas são diferenciadas. Vou dar um exemplo. Em 1979, tá? A China adotou uma política que era a política do filho único. Um casal só poderia ter um filho. Mas o que aconteceu? A população começou a envelhecer. A população começou a envelhecer, então o que eles fizeram? Deixou com que as pessoas pudessem ter 2 filhos, porque a população começou a envelhecer, então eles deixaram eles terem 2 filhos, né? Revogou essa política de um filho único, né? Deixando a ter o segundo filho. Mas o nosso Brasil, ele tem fases de crescimento. Vamos lá, olha. Até a década de 1920, por exemplo, o nosso Brasil tinha uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Mas por que tinha, por exemplo, a alta taxa de mortalidade? Por exemplo, falta de saneamento básico e falta de remédio. Nós estamos falando da década de 1920, né? Agora, a segunda fase, ela é de 1920 até mais ou menos 1960. Essa segunda fase iniciou a diminuição da taxa de mortalidade, tá? Mas a de natalidade permaneceu alta. Ou seja, a população cresceu, tá? Aí, por quê, né? Isso porque, gente, a partir de 1940, houve avanços na medicina, como, por exemplo, a descoberta de antibióticos, a descoberta de vacinas, né? Então, aí o próprio saneamento básico, tá? Então, já modificou, né? Agora, a terceira fase é a de 1960, que é de 1960 até hoje, tá? Vamos ver. Terceira fase, de 1960 até hoje, tá? Ou seja, reduziu a taxa de natalidade e também a taxa de mortalidade. Mas aí, quer dizer, a população cresce num ritmo mais lento, né? Ou seja, a taxa de natalidade, por que diminuiu essa taxa de natalidade? Primeiro, vamos falar aí, as mulheres entraram no mercado de trabalho, não quer ter filho, né? Tem aí os métodos contraceptivos, né? As mulheres não querem ter filho. Tem também o seguinte, o alto custo de vida. Ninguém quer ter filho assim para poder, né, bancar tanto filho sem poder bancar. O alto custo de vida. Então essas 3 coisas fizeram com que a taxa de natalidade diminuísse, né? Ok? Então, aí nós temos, por exemplo, para representar a estrutura da população brasileira, nós temos as pirâmides etárias, né? Ou seja, nós vamos aí, através dessas pirâmides, nós vamos poder representar a estrutura etária da população brasileira, né? Ou seja, nós vamos poder ver a estrutura etária populacional, que é o número de habitantes de uma sociedade distribuído por gênero e distribuído por sexo, tá? Quer dizer, ela contém dados da população de um país, essa pirâmide, nós estamos falando de pirâmide, tá? As informações vão auxiliar o quê? Vão auxiliar os municípios, vão auxiliar os estados, né? Vão auxiliar a União ao planejamento de ações sociais, né? Para melhorar a vida dessa população. Quer dizer, a leitura da pirâmide, essa pirâmide etária que nós temos aí no livro, ela começa pela base,
né? A base que vai de 0 a 19 anos. Aí depois nós temos o corpo, que vai de 20 a 59 anos. E nós temos o ápice, que é acima de 60 anos, tá? Bom, está havendo uma mudança etária brasileira. Por que está havendo essa mudança etária brasileira? Porque estão ligados à redução da taxa de natalidade, estão ligados à queda da taxa de mortalidade, à elevação da expectativa de vida, tá? Por isso é importante a gente sempre fazer planejamento, né? Planejamento social, planejamento econômico, planejamento de saúde, tá? Daí a necessidade de políticas para poder a gente enfrentar o envelhecimento da população. Isso porque a população brasileira, ela está envelhecendo, né? Se está envelhecendo, o governo precisa ver algumas políticas públicas relacionadas a essa população que está envelhecendo, tá? É preciso agir, e aí o governo é que tem que agir em relação a essa população que está envelhecendo, tá bom? Bom, gente, olha, nós vamos fazer exercícios depois, vamos tirar as dúvidas, mas tem que ver o vídeo, tá legal? Então, olha só, beijo, tchau, tchau, até a próxima.